Você já percebeu que o problema nunca foi o barulho do mundo? Não são as pessoas, não são as situações, não é o caos lá fora. O verdadeiro ruído nasce em outro lugar, dentro de você. É um som invisível, mas constante. Um fluxo interminável de pensamentos que comentam tudo, interpretam tudo, antecipam cenários, recriam o passado e simulam futuros como se estivessem tentando, desesperadamente, manter você seguro, relevante e no controle. Essa atividade nunca dorme. Mesmo quando o corpo descansa, ela continua. E talvez o mais intrigante seja perceber que, nos raros momentos em que esse barulho diminui, às vezes durante uma respiração mais profunda, em um instante de meditação guiada, no silêncio antes do sono, ou até em meio à natureza, algo diferente acontece. Não surge um pensamento melhor. Surge um espaço, um silêncio vivo, uma presença que não pede esforço, uma paz interior estranha, quase desconcertante, como se você tivesse tocado algo antigo e familiar ao mesmo tempo. Mas logo esse silêncio é interrompido. A mente volta. O ruído retorna. E você segue em frente como se nada tivesse acontecido. Não porque aquele silêncio não importava, mas porque ninguém te ensinou a permanecer ali. Desde cedo você foi treinado a preencher qualquer espaço interno com pensamentos, estímulos, metas, preocupações. O vazio foi apresentado como perigo, a quietude como perda de tempo. E assim, sem perceber, você aprendeu a viver afastado do seu próprio centro, buscando equilíbrio, harmonia, prosperidade e esperança sempre fora, enquanto a fonte silenciosa disso tudo permanecia ignorada dentro. É aqui que a jornada interior realmente começa. Não como um conceito bonito sobre espiritualidade ou iluminação, mas como um confronto honesto com aquilo que governa sua experiência diária, para compreender o silêncio, e porque ele parece tão libertador quanto ameaçador, é preciso olhar diretamente para quem faz tanto barulho. O ego não é quem você é. Ele nunca foi. O ego é uma atividade mental. Um movimento automático criado para proteger, comparar e controlar. Ele não tem existência própria. Ele acontece. Surge como uma voz que narra sua vida em tempo integral, dizendo quem você é, o que você deveria ter sido, o que pode dar errado, como os outros te veem, quanto você vale. Ele se constrói a partir do medo de desaparecer, do medo de não ser suficiente, do medo de perder valor. E por isso ele se apega a histórias, títulos, dores, conquistas e fracassos como se fossem identidade. O ego é útil. Ele organiza, planeja, executa. O problema nunca foi sua existência. O sofrimento nasce quando há identificação inconsciente com ele. Quando você acredita que cada pensamento é verdade, que cada emoção define quem você é, que cada impulso precisa ser seguido. Nesse ponto, você deixa de viver e passa a reagir. Reage às memórias, reage às comparações, reage às expectativas. Reage tentando manifestar abundância a partir da carência, buscando prosperidade sem perceber os bloqueios internos, aplicando a lei da atração sem alinhar o estado emocional, tentando cocriação enquanto o sistema interno ainda opera no medo. O ego promete controle, mas entrega tensão. Promete segurança, mas sustenta a ansiedade. Enquanto o ego fala, você reage. Reage automaticamente sem perceber. Mas quando por um instante ele cala, algo muda radicalmente. Não há reação, há observação. E essa observação não é pensamento, não é análise, é presença, é consciência testemunhando o movimento da mente sem ser arrastada por ele. Nesse espaço surge uma clareza silenciosa, um senso de estabilidade que não depende de resultados externos, um vislumbre de riqueza interior que não oscila com o mundo. Esse momento é sutil, mas profundamente transformador, porque revela algo que quase ninguém percebe. Existe algo em você que observa o ego sem ser o ego. Esse reconhecimento é o início real do despertar espiritual. Não como crença,
mas como experiência direta. Você começa a perceber que há consciência antes do pensamento, silêncio antes da narrativa, vida antes da identidade. A mente ainda funciona, o ego ainda aparece, mas já não ocupa todo o espaço. Surge um primeiro equilíbrio, uma expansão discreta da consciência. Um estado onde a energia espiritual deixa de ser ideia e passa a ser vivência. Só que esse espaço recém-descoberto não vem envolto em conforto imediato. Ele não traz euforia. Ele traz algo inesperado, estranheza. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam, porque o primeiro silêncio não se apresenta como paz. Ele se apresenta como ausência de referência. E é justamente aí que o caminho se estreita. Porque quando essa ausência de referência aparece, quando o silêncio começa a se expandir por alguns instantes a mais, algo dentro entra em alerta. O ego, acostumado a comandar, interpreta esse espaço como ameaça. Não porque ele seja cruel, mas porque foi programado para associar existência a movimento, identidade a pensamento, vida a ruído. Então, quando o barulho diminui, surge uma sensação difícil de explicar. Não é medo explícito, é desconforto, uma estranheza sutil, como se o chão tivesse se tornado mais amplo do que o esperado. Muitas pessoas descrevem isso como vazio, como se algo estivesse faltando. Mas o que realmente está faltando não é conteúdo, é a antiga referência que sustentava a sensação de eu. O primeiro silêncio raramente vem como paz imediata. Ele vem como suspensão. Uma pausa onde o velho modo de funcionamento ainda não morreu completamente, mas o novo ainda não foi reconhecido. Nesse intervalo, a mente procura algo para se agarrar. Surge a vontade de pegar o celular, de pensar em qualquer problema, de criar uma preocupação urgente, de retornar ao conhecido. Porque o conhecido, mesmo doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido silencioso. O ego chama esse estado de vazio porque ele não sabe operar sem estímulo. Mas, na verdade, o que está surgindo é espaço. Espaço interno. Um campo onde a consciência não está ocupada reagindo, comparando ou se defendendo. É aqui que muitos interrompem a jornada. Não por falta de capacidade espiritual, mas por falta de compreensão. Eles acreditam que algo deu errado, que a prática não funcionou, que a meditação guiada não trouxe o efeito esperado, que a espiritualidade prometida não apareceu. Então retornam rapidamente ao ruído, às narrativas, às velhas histórias. Voltam a se identificar com pensamentos, emoções e impulsos, porque isso devolve uma sensação familiar de identidade. O ego respira aliviado. Ele retomou o controle. Mas algo já mudou. Mesmo que de forma quase imperceptível, uma semente foi plantada. Esse estágio é crucial na vida espiritual, porque ele revela um paradoxo profundo. O silêncio não ameaça a vida. Ele ameaça a ilusão de quem você acreditava ser. E o ego, sentindo isso, cria resistência. Ele gera dúvidas espirituais, inquietação, impaciência. Ele tenta transformar o silêncio em mais um objetivo, mais uma meta a ser alcançada, mais um item na lista da mentalidade de sucesso. Mas o silêncio não pode ser conquistado. Ele não responde ao esforço. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele parece escapar, porque ele não é algo que se adiciona à experiência, é algo que se revela quando você para de interferir. Nesse ponto, muitos confundem o silêncio com apatia ou desconexão emocional, mas isso é apenas o ego interpretando o espaço com suas antigas lentes. O silêncio verdadeiro não é ausência de vida, é presença sem ruído. É um estado onde a energia espiritual não está sendo desperdiçada em conflito interno, onde a mente descansa sem perder lucidez, onde surge uma sensação discreta de equilíbrio, como se tudo estivesse no lugar, mesmo sem explicação lógica. Esse estado não grita, ele sussurra, e por isso passa despercebido por quem está acostumado a buscar intensidade em vez de profundidade. Quando você permanece, mesmo que por poucos segundos a mais, algo se estabiliza. A ansiedade diminui,
Não porque os problemas desapareceram, mas porque eles já não ocupam todo o campo da consciência. A esperança surge não como promessa futura, mas como confiança silenciosa no agora. Esse é um dos primeiros sinais de expansão da consciência. Perceber que a vida continua acontecendo, mesmo quando a mente não está comentando cada detalhe. E nesse espaço, algo começa a se revelar lentamente. Uma presença que não reage, que não se explica, que não depende de pensamentos para existir. Ela sempre esteve ali, sustentando cada experiência, cada respiração, cada instante. Só que agora, pela primeira vez, ela começa a ser percebida. E é exatamente quando o silêncio deixa de ser apenas um intervalo estranho e começa a ser reconhecido como um espaço habitável que algo profundamente revelador acontece. Você percebe, talvez pela primeira vez, que existe uma presença que não pensa, não reage e não tenta se definir. Ela não surge com esforço e não desaparece quando a mente se agita novamente. Ela permanece. Sempre esteve ali. O que muda não é a presença. É o grau de atenção que finalmente se desloca do ruído para aquilo que observa o ruído. Nesse ponto, torna-se evidente que o silêncio não é um estado criado pela mente, mas algo revelado quando a mente deixa de ocupar todo o campo da experiência. Esse reconhecimento altera de forma radical a relação com o próprio funcionamento interno. Pensamentos continuam surgindo. Emoções continuam aparecendo. O corpo continua reagindo aos estímulos do mundo. A diferença é que nada disso define mais quem você é. Tudo passa a acontecer dentro de um espaço maior, estável, silencioso. Esse espaço não comenta o que acontece, não tenta melhorar a experiência, não cria narrativas sobre progresso espiritual. Ele apenas sustenta. É aqui que a paz interior começa a ser sentida não como emoção agradável, mas como ausência de conflito interno. Não há mais uma luta constante entre o que é e o que deveria ser. Quando essa presença começa a ser reconhecida com mais clareza, algo curioso acontece com a sensação de identidade. Aquilo que antes parecia sólido, o eu, a história pessoal, os rótulos, as crenças, começa a se mostrar como algo transitório, quase transparente. Você percebe que passou grande parte da vida tentando proteger uma imagem mental, acreditando que ela precisava ser defendida para que você existisse. E ao perceber isso, surge um alívio silencioso. Não há necessidade de manter personagens. Não há necessidade de sustentar narrativas. A vida continua fluindo sem esse esforço constante. Nesse estado, a energia espiritual que antes estava presa em conflitos internos começa a se redistribuir naturalmente. Há mais clareza nas decisões, mais simplicidade nas ações, menos desgaste emocional. A mente não desaparece, mas perde o monopólio da experiência. O ego ainda fala, ainda opina, ainda tenta antecipar cenários. A diferença é que agora, ele não é mais confundido com o centro da consciência. Ele se torna um instrumento funcional, não uma identidade absoluta. Ele ajuda a operar no mundo, mas não governa o sentido da vida. Essa mudança tem efeitos profundos na forma como você se relaciona com prosperidade, abundância e manifestação. Quando a identidade deixa de estar baseada na carência, o desejo perde o tom de urgência. A lei da atração deixa de ser uma técnica mental e passa a ser um reflexo natural do estado interno. A cocriação acontece porque há coerência entre pensamento, emoção e ação. O desbloqueio financeiro e emocional não surge de afirmações forçadas, mas de escolhas mais alinhadas, feitas a partir de um lugar de clareza em vez de medo. Quanto mais esse silêncio é reconhecido, mais evidente se torna que ele não depende de circunstâncias externas. Ele está presente tanto nos momentos de calma, quanto no meio do caos. Ele não exige isolamento, nem afastamento da vida. Pelo contrário, ele permite uma participação mais inteira. A vida passa a ser vivida com mais presença, menos reatividade e uma sensação constante de equilíbrio interno. E aos poucos torna-se claro que esse silêncio não é um refúgio temporário,
mas uma base a partir da qual a vida pode ser vivida de forma mais lúcida. E conforme essa base silenciosa começa a ser reconhecida com mais constância, algo essencial se ajusta na forma como você se move pela vida. As situações externas continuam acontecendo, pessoas continuam reagindo, desafios continuam surgindo, mas a relação com tudo isso muda de eixo. Antes, cada evento parecia exigir uma resposta imediata, uma defesa, uma explicação interna. Agora, existe um intervalo, um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, nasce a liberdade. Não uma liberdade abstrata, mas prática. A liberdade de não ser governado por impulsos automáticos. A liberdade de escolher a partir da clareza, não da urgência. Esse intervalo silencioso se torna um ponto de referência. Ele não precisa ser sustentado artificialmente, nem protegido como algo frágil. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele escapa. Mas quanto mais você confia, mais ele se estabiliza. Aos poucos, torna-se evidente que o silêncio não está em oposição ao pensamento, mas o antecede. Pensamentos surgem dentro dele, emoções passam por ele, experiências se desenrolam sobre ele. O silêncio é o chão, o resto é movimento. Nesse estágio, o ego começa a assumir um papel diferente. Ele não desaparece, não é eliminado, não é combatido. Ele perde centralidade. Ele continua oferecendo opiniões, criando estratégias, analisando cenários. A diferença é que agora ele não ocupa mais o trono. Ele fala, mas não é obedecido automaticamente. Ele sugere, mas não comanda. Essa mudança é sutil, porém profunda, porque dissolve a antiga guerra interna. Não há mais tentativa de destruir o ego, nem de se identificar totalmente com ele. Há cooperação sem submissão. Com essa reorganização interna, a vida ganha uma qualidade de simplicidade que antes parecia impossível. Decisões que antes geravam ansiedade passam a surgir com naturalidade. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque já não está lutando contra o momento presente. A clareza substitui a compulsão por controle. A ação surge do alinhamento, não da tensão. Isso impacta diretamente áreas práticas da vida, trabalho, dinheiro, relacionamentos, porque escolhas feitas a partir do silêncio tendem a carregar menos conflito interno. A prosperidade, nesse contexto, deixa de ser algo a ser perseguido com esforço desesperado e passa a ser uma consequência do equilíbrio interno. A abundância não é mais vista apenas como acúmulo, mas como fluidez. A manifestação acontece porque há menos resistência, menos autossabotagem, menos ruído interno interferindo. O poder da mente se expressa não pela força do pensamento, mas pela ausência de conflito entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Esse estado também transforma a relação com o tempo. O passado perde a força de definir quem você é. O futuro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade. O agora ganha densidade. Não como um conceito espiritual abstrato, mas como experiência viva. Estar presente deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural de não estar perdido em narrativas. A vida espiritual, nesse ponto, deixa de ser algo separado da vida comum. Ela se infiltra no cotidiano, nas pequenas ações, nas conversas simples, nos gestos aparentemente banais. Com o tempo, você percebe que esse silêncio não exige isolamento nem afastamento do mundo. Pelo contrário, ele permite uma participação mais íntegra. Você se envolve, mas não se perde. Você sente, mas não se afoga. Você age, mas não reage compulsivamente. Esse equilíbrio interno se torna um ponto de estabilidade em meio à mudança constante. E quanto mais ele se consolida, mais claro fica que o verdadeiro caminho não é calar o ego à força, mas aprender a viver a partir desse silêncio sem negar a mente, sem fugir da vida, sem criar novas identidades espirituais. É nesse ponto que a jornada começa a amadurecer de verdade. E é exatamente nesse ponto que algo se consolida de forma silenciosa, porém definitiva.
Viver a partir do silêncio não significa rejeitar o ego, muito menos tentar eliminá-lo. Essa tentativa, inclusive, seria apenas mais uma estratégia do próprio ego disfarçada de espiritualidade. O que acontece aqui é mais sutil e mais inteligente. O centro de comando muda. O ego deixa de ser identidade e passa a ser ferramenta. Ele continua existindo, continua funcionando, mas já não dita o sentido da experiência. Ele serve a vida, em vez de tentar controlá-la. Essa mudança altera profundamente a forma como você age no mundo. As decisões já não nascem da pressa, do medo ou da comparação. Elas surgem de um lugar mais calmo, mais claro, mais alinhado. Não porque você pensa melhor, mas porque pensa menos quando não é necessário. A mente passa a ser usada como instrumento, não como moradia. E isso gera um tipo raro de equilíbrio. Você continua participando da vida com intensidade, mas sem se perder nela. Nesse estágio, a reatividade diminui de forma quase imperceptível. Situações que antes disparavam respostas automáticas agora encontram espaço. Emoções surgem, mas não dominam. Pensamentos aparecem, mas não sequestram. Há uma sensação constante de estar um passo atrás da própria experiência, observando sem se afastar. Isso cria uma estabilidade interna que não depende de resultados externos, aprovação ou controle. A paz interior deixa de ser um estado buscado e passa a ser um pano de fundo permanente. Esse modo de viver também transforma a relação com o propósito. O propósito de vida deixa de ser algo distante, futuro, idealizado. Ele se revela no modo como você age agora, na qualidade da presença que você leva às situações, no cuidado com que escolhe, fala, escuta. A espiritualidade deixa de ser um tema separado e se torna uma prática viva, integrada à rotina. Não há mais divisão entre vida espiritual e vida prática. Tudo se unifica no mesmo campo de consciência. A prosperidade, nesse contexto, também muda de significado. Ela deixa de ser apenas acúmulo e passa a ser fluidez. As ações se tornam mais eficazes porque não nascem do conflito interno. A abundância começa a circular com menos bloqueios, porque há menos resistência emocional. O desbloqueio financeiro acontece como reflexo de escolhas mais claras, feitas a partir de um estado interno mais coerente. A lei da atração deixa de ser esforço mental e se torna consequência natural do alinhamento entre intenção e presença. Viver a partir do silêncio não significa se tornar passivo ou indiferente. Pelo contrário, há mais responsabilidade, mais precisão, mais honestidade consigo mesmo. Você começa a perceber quando está agindo por medo e quando está agindo por clareza. E essa percepção muda tudo. O silêncio se torna um critério interno, uma bússola. Quando uma decisão nasce da tensão, algo se fecha. Quando nasce da presença, algo se abre. Com o tempo, você aprende a reconhecer essa diferença sem precisar explicá-la. O ego ainda fala. Ele sempre falará. Mas agora você sabe quem escuta. E isso muda completamente a dinâmica interna. Não há mais necessidade de brigar com pensamentos nem de se apegar a eles. Eles passam como nuvens em um céu que permanece intacto. Esse reconhecimento traz uma sensação profunda de liberdade interior. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser refém de si mesmo. E quanto mais esse modo de viver se estabiliza, mais claro fica que o silêncio não é um destino final, mas um ponto de partida. Ele não retira você da vida. Ele devolve você a ela com mais lucidez, mais inteireza e menos ruído. E é a partir desse espaço que a jornada continua se desdobrando. Não como busca ansiosa, mas como aprofundamento constante daquilo que sempre esteve presente. E conforme esse modo de viver se aprofunda, algo se torna cada vez mais evidente. O silêncio não precisa ser protegido, defendido ou mantido. Toda tentativa de preservá-lo cria tensão, e toda tensão já é afastamento. O silêncio verdadeiro
Permanece justamente porque não depende da sua vigilância. Ele está presente tanto quando você percebe, quanto quando se distrai. A diferença é que agora existe um reconhecimento íntimo de que, mesmo quando a mente se agita, algo essencial não se perde. Essa compreensão muda completamente a relação com os altos e baixos da experiência humana. Antes, cada momento de confusão parecia um retrocesso. Cada emoção intensa parecia uma falha espiritual. Agora, tudo isso é visto como o movimento natural da vida. Não há mais a necessidade de se corrigir o tempo todo. A escuta, a observação. Há uma confiança silenciosa de que nada precisa ser empurrado para fora para que o equilíbrio exista. Esse tipo de maturidade espiritual não é chamativo, não gera discursos grandiosos, mas sustenta uma vida muito mais estável por dentro. No cotidiano, essa integração se revela de formas simples. Conversas se tornam mais honestas, porque não há tanto medo de perder imagem. Conflitos são atravessados com mais clareza, porque não há tanta necessidade de vencer. O silêncio começa a aparecer entre as palavras, entre as ações, entre uma decisão e outra. E nesses intervalos, algo sempre se reorganiza. Muitas vezes, a resposta certa surge sozinha. Outras vezes, a ação necessária se mostra óbvia sem esforço mental. A vida passa a ser guiada menos por compulsão e mais por escuta. Esse modo de viver também altera profundamente a relação com o sofrimento. A dor continua existindo, mas perde a camada extra criada pela resistência mental. O sofrimento não é mais alimentado por histórias repetitivas, interpretações exageradas ou antecipações catastróficas. Ele é vivido como experiência direta e, por isso, atravessa mais rápido. O silêncio não nega a dor. Ele impede que ela se torne identidade. Isso cria uma resiliência silenciosa que não depende de força, apenas de presença. Com o tempo, você começa a perceber que o silêncio não é algo que acontece apenas quando tudo está bem. Ele está presente também nos momentos difíceis, sustentando a experiência sem julgamento. Essa é uma das descobertas mais libertadoras da jornada. Perceber que a base interna não se perde quando as circunstâncias mudam. O que muda é o conteúdo da experiência, não o campo que a sustenta. Essa percepção traz uma segurança interior que não pode ser retirada por perdas, falhas ou incertezas. A partir daqui, a vida deixa de ser uma tentativa constante de chegar a algum lugar e passa a ser um desdobramento natural do que já está presente. Não há mais urgência em se tornar alguém melhor para merecer paz. A paz se revela como o solo a partir do qual qualquer transformação real acontece, e isso muda completamente a lógica do crescimento pessoal. Em vez de esforço contínuo, há refinamento. Em vez de busca ansiosa, há aprofundamento. E quanto mais esse entendimento se integra, mais claro fica que o ego não precisa ser combatido nem seguido cegamente. Ele continua fazendo o que sempre fez, mas agora encontra um espaço maior que o contém. Ele não é silenciado à força, ele é relativizado. E nesse simples deslocamento, toda a dinâmica interna se transforma. A vida segue acontecendo, mas agora você sabe de onde está vivendo, e essa consciência muda tudo. E quanto mais essa consciência se estabiliza, mais claro fica que viver a partir do silêncio não é um evento especial, mas um ajuste permanente de perspectiva. A vida continua apresentando desafios, escolhas difíceis e momentos de incerteza, mas agora eles são atravessados a partir de um centro menos vulnerável ao ruído. O silêncio deixa de ser algo que você acessa em práticas isoladas e passa a ser o pano de fundo das ações mais comuns. Ele acompanha você ao falar, ao decidir, ao errar e ao corrigir. Não como controle, mas como presença disponível. Nesse ponto, algo importante se dissolve. A ideia de que é preciso estar constantemente bem para estar alinhado espiritualmente. Emoções densas ainda surgem. Dias difíceis ainda acontecem, mas não carregam mais o peso de uma falha interior.
Tudo é acolhido dentro do mesmo espaço consciente. Essa aceitação não é resignação, é lucidez. É compreender que a vida se move em ciclos e que resistir a isso apenas intensifica o sofrimento. O silêncio permite que você participe desses ciclos sem se perder neles. Com essa maturidade, as escolhas começam a se tornar mais simples. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a confusão interna diminuiu. Quando não há tanto conflito entre pensamento e sentimento, o caminho se mostra com mais clareza. Decisões que antes exigiam longas batalhas mentais, agora surgem quase espontaneamente. Há uma sensação de alinhamento interno que guia os passos sem precisar de explicações longas. Isso não elimina o medo, mas impede que ele conduza à ação. A relação com o tempo também se transforma. O passado deixa de ser um peso constante, porque já não define a identidade. O futuro deixa de ser uma ameaça, porque não precisa ser controlado. O presente ganha profundidade, não como um ideal espiritual abstrato, mas como experiência viva. Estar presente deixa de ser um esforço consciente e passa a ser consequência natural de não estar perdido em narrativas. A vida acontece com mais nitidez, mais textura, mais realidade. Esse modo de viver impacta diretamente os relacionamentos. Há menos necessidade de defesa, menos apego à imagem, menos urgência em provar algo. Escutar se torna mais fácil quando não há tanto ruído interno. Falar se torna mais verdadeiro quando não nasce do medo. Os conflitos, quando surgem, são atravessados com mais honestidade, porque não precisam ser vencidos, apenas compreendidos. O silêncio começa a aparecer entre as palavras, criando espaço para que algo mais autêntico emerja. No campo das ações práticas, essa integração gera consistência. O que você faz começa a refletir mais claramente o que você sente e pensa. Não há mais tantas contradições internas. Isso fortalece a sensação de propósito, não como um grande objetivo distante, mas como coerência cotidiana. O propósito passa a ser vivido, não buscado. Ele se revela na qualidade da presença que você leva a cada situação. E à medida que tudo isso se aprofunda, surge uma compreensão silenciosa de que a vida não precisa ser empurrada para se revelar. Quando o ruído diminui, o essencial aparece. Quando a mente relaxa, a clareza surge. Quando o ego deixa de governar, algo mais amplo assume naturalmente. Esse entendimento não vem como conclusão intelectual, mas como reconhecimento íntimo, vivido repetidamente no cotidiano. E é a partir desse reconhecimento que o silêncio deixa de ser apenas um estado interno e se torna a base invisível de uma vida mais inteira. E talvez seja isso que tudo esteja tentando te mostrar desde o início, que o silêncio nunca esteve distante, apenas encoberto. Ele não exige que você abandone o mundo, nem que se torne alguém diferente. Ele apenas convida você a perceber de onde está vivendo. Quando esse reconhecimento acontece, mesmo que por instantes, algo se reorganiza por dentro. A vida continua com seus desafios, escolhas e incertezas. Mas agora existe um lugar em você que não é arrastado por elas. Um lugar que observa, sustenta e permanece. Se esse silêncio tocou algo em você, não apresse conclusões. Apenas permaneça. Permita que essa presença silenciosa acompanhe seus próximos passos, suas decisões, seus encontros. Esse caminho não é sobre fugir da vida, mas sobre habitá-la com mais clareza, mais inteireza, mais verdade. E se você sentir que essa jornada ressoou, conecte-se com este espaço. Inscreva-se, permaneça por perto. Aqui, o convite não é para acreditar em algo novo, mas para lembrar daquilo que você sempre foi, antes do ruído.